Abra conosco em Romanos capítulo 4, por favor. Sempre que a gente ora antes de começar o culto, uma das coisas que a gente precisa fazer, e fazemos, é dar liberdade ao Espírito Santo de coordenar o culto, né? Então, às vezes, sai um pouco do script, mas, na verdade, sai do nosso script, né? Da nossa programação, e não da dele. A responsabilidade de orar na igreja não está no ministério da intercessão. Está na vida de cada um de nós, cada pastor, cada pessoa, cada pai de família, cada mãe. Mas a intercessão tem um chamado específico para isso. Às vezes você consegue defender sua família de alguma coisa na vida real. Às vezes você tem que chamar quem? O segurança do condomínio que você mora. E às vezes o próprio segurança não pode, chama quem? A polícia. Então todo mundo tem que se defender. Mas tem algumas atuações que precisam de gente mais específica. A intercessão é muito parecido com isso. Todo mundo precisa orar. Pastor Nelson ainda falou da importância da oração hoje. Mas tem orações e batalhas espirituais que são específicas. Essa semana fomos lá na serra. Como é o nome daquela serra ali, gente? A Serra da Galinha, eu chamo. Fomos lá orar porque final de semana foram muitas vidas ceifadas ali, né? E então é um chamado específico que cada um de nós tem. Mas cada crente, quando eu digo crente, me refiro àquele que crê em Deus e em Jesus e no Espírito Santo. Cada um de nós, quando a gente passa em lugar, ou a gente viu um acidente, sabe que alguém morreu ali, nós podemos orar, devemos orar. E não é aquela oraçãozinha assim, tipo, ai Senhor, se tu quis. Não, é orar mesmo, puxar a espada do Espírito e batalhar, porque ali deve ter, com certeza tem espíritos malignos e a gente tem poder em nome de Jesus para expulsá-los dali. Amém? Então, quando você vê um acidente, uma poça de sangue, sabe de um óbito que aconteceu ali, se não quiser parar o carro, passa orando em nome de Jesus. Abriu lá em Romanos 4? Romanos 4, versículo 1, diz assim: portanto, que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Novamente lendo o versículo 3. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Amém. Quem trabalha com linguagem financeira, com caixa, com entrada e saída, entende bem quando alguém fala creditado, né? Quando a gente tem o nosso cartão de crédito clonado, alguém faz uma compra no cartão de crédito da gente, daí a gente liga lá, prova que não foi a gente, não sei o quê. A compra não sai lá do extrato, mas você recebe um crédito no mesmo valor daquela compra, para que você não seja lesado no valor daquela compra. Então, você foi creditado naquele valor, né? E assim pode acontecer um cheque clonado, um estorno na tua conta, você é creditado naquele valor novamente. E aqui, Paulo está falando aos romanos, por isso que ele fala assim: portanto, que diremos sobre o nosso pai humano, Abraão? Paulo, descendente da linhagem judeu, então ele escreveu assim, porque realmente Abraão era seu pai humano. Ele descendia das raízes de Abraão na carne. Agora, eu escrevi aqui na minha prédica, nas minhas anotações, eu escrevi assim:
O título dela é Sou Filho de Abraão. E justamente para falar disso, dessa perspectiva na nossa vida. O que é um pai perante um filho e o que é um filho perante seu pai? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu sei que esse povo gosta de mexer com a Bíblia, então vamos falar da Bíblia. Agora que a gente parou de cantar. João 5, 19 diz assim: retomando a palavra, explanou Jesus. Abre aspas. Em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Novamente, retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo. Ele está falando de quem? Dele, Jesus. Mas somente pode fazer o que vê o pai fazer. Pois o que este fizer, este quem? O pai. O filho semelhantemente o faz. João 14, vamos lá. Lemos o João 5, agora o João 14. João 14, 7. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Versículo 9. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Primeiro, esses textos que foram lidos são para explicar de uma maneira simples e clara sobre o caráter bíblico de paternidade. A paternidade, ela é refletida na filiação. Jesus deixou muito claro quando disse: Filipe, pelo menos pelas coisas que tu me vês fazendo, acredite que eu sou filho dele e que ele é meu pai. Jesus nasceu num lar onde as pessoas praticavam sua fé. Isso é um ponto que precisa ficar claro entre nós. Tanto é verdade que quando José ia abandonar Maria, porque ela estava grávida, quem aparece na casa e fala com ele? Um anjo. Então não eram pessoas a esmo, ou soltas, ou largadas, ou de qualquer jeito que viviam. Eram pessoas praticantes e que tinham fé. José aceita a conversa que o anjo faz com ele. Jesus nasce e a Bíblia deixa claro que aos poucos anos de idade, se eu não me equivoco agora 12,
Jesus já estava discutindo a palavra de Deus com os rabinos da época. Nós não podemos pensar que Jesus estava discutindo com os rabinos porque veio sobre ele do céu uma apostila de teologia e entrou na cabeça dele. E ele foi possuído por uma onda teológica. Não. A palavra tinha que ser permeada na família por alguém. Por quem? Pelo pai. Porque uma coisa é tu ter alguém que tenha um dom e tenha uma vontade. Outra coisa é tu ter alguém que tem conteúdo sobre aquele dom. Vou botar na prática isso. Você pega uma criança que desde pequenininho, 2, 3, 4 anos, ela já se envolve na questão de música. Aonde ela está, ela batuca, ela gosta de som, ela canta, ela acorda cantando, dorme cantando, toca. Isso é um dom. Você identifica que ela tem o dom. Mas essa criança chega aos 40 anos. E o pai nunca investiu no dom dessa criança. Ela vai continuar com o dom, mas ela não vai ter conteúdo sobre aquele dom. Jesus tinha um dom, óbvio que ele tinha um dom. Mas quem colocou aquele conteúdo sobre aquele dom foi quem, gente? Ah, bom. Está todo mundo legal, acordou? Quer um café? Beleza. Eu queria muito um café. Já tomei lá em casa, mas sabe, né? De 3 em 3 horas sobe o pino. Pi! Tem café no bule. Então Jesus puxa pela memória de Filipe, porque o próprio Filipe, que conhecia, estava ali pedindo, mostra-nos o Pai. Eu gosto muito de um pensamento dito aqui nesta casa pelo pastor Aloísio. A maior prova que o pai e a mãe são um é olhar para o filho. Primeiro, porque se for filho biológico dos dois, vai ter os dois nos seus traços. E segundo, porque vai ter os dois nas suas atitudes. Eu sei. Tem horas que a gente olha para os filhos da gente e diz, como é que pode isso ter saído de mim? Tanto para o lado bom, quanto para o lado menos bom. Vamos falar assim, né? Para não dizer que essas pecinhas têm lado ruim. Que não tem, né, gente? Vamos profetizar, lado bom. É lado A e lado B do disco. É o mesmo disco. Então, Jesus estava apontando para a paternidade de Deus sobre ele e falando sobre isso. E Paulo escreve aos Romanos da perspectiva de ser Paulo um judeu, ser Paulo um israelense, judeu, né? Então quer dizer que Paulo estava apontando para a sua descendência humana, mas também para a sua descendência de fé. Eu contei aqui já que eu me encontrei em novembro com um israelense, mas da descendência de Ismael. E ele chegou e disse, ei, eu também sou filho de Abraão. É muito importante nós sabermos quem é o nosso pai. Aos jovens que ainda não casaram, é muito importante saber quem são os pais da pessoa que você quer casar. Tanto no físico quanto no espiritual. Por isso que quando às vezes algum pastor vem falar para jovens e fala do tal do jugo desigual, o jugo desigual é muito parecido com classe social, só que é no espiritual. Vamos lá. Não quero sair do tema. Quem foi Abraão, humanamente falando? Gênesis 11. Temos que passar por Gênesis sempre, né? Gênesis 11, 31 diz assim, ó. Gênesis é fácil, né, gente? Eu vou dar uma resumida.
Gênesis 11 começa a mencionar, falar de Abraão. Eu vou resumir para a gente chegar no alvo. Abraão era um cara, vou falar na minha linguagem, que ele se casou e ele tinha um pai. Ele também tinha uma mãe, obviamente. Mas na cultura, o pai era muito importante. Então ele tinha um pai chamado Terá. E ele se casou com uma mulher chamada Sarai. Vou desenhar igual a gente fala com criança. Ele casa e ele mora na sua própria terra, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Abraão tinha 2 irmãos, um chamado Naor, o outro chamado Harã. Um belo dia, Harã morre, falece, vira finado. Finado Harã, que Deus o tenha. Eu lembro dos meus parentes quando eu falo assim. E quando Abraão chega um determinado momento da vida dele, o pai dele se muda para uma cidade chamada Harã. Perceba, o nome da cidade é o nome do irmão que veio a falecer. Terá se move para lá, Abraão vai junto. Que lindo, né, gente? Um pai velho, vai os irmãos, vai a família, vai os bichos, vai tudo junto. Bem ao contrário do que a gente fala, bem ao contrário do que a Bíblia fala. E eles se mudam e Deus aparece para ele. E fala com ele. Deus fala com ele. E Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Simples de analisar esse texto, mas não simples de viver esse texto. Por quê? Sai da tua terra. O que significa sai da tua terra? Sai do lugar onde tu já conhece. Sai do lugar aonde desse lugar tu tem o teu sustento. Sai do lugar que tu tens como propriedade tua. Parece tão distante na cabeça da gente. Chega Deus para ti no meio do nada, assim, num momento para o outro, e diz: olha, deixa tudo e vai. Sai da tua terra e da tua parentela. Deixou o lugar físico, mas também deixou o lugar emocional. Nós sabemos que um dos maiores desafios de uma mudança de grande distância não é o dinheiro para fazer a mudança, não é o trabalho, porque onde você chega, você se instala, você tem seus dons, seus talentos, você trabalha lá. Mas a maior dificuldade, para quem já morou fora, sabe o que eu estou falando, é a parte emocional. Sai da tua terra, nem é tão difícil assim, se comparado a sai da tua parentela. Sai da tua terra e da tua parentela. É mais ou menos assim, Deus chega na vida de Abraão, e ao contrário do que muitos que evangelizam dizem, Deus não restaurou, Deus estragou. Eu repito, Deus não restaurou, Deus estragou o esquema da vida de Abraão. E isso é muito importante para a gente saber. Quando a gente vai evangelizar, a gente precisa ter sensibilidade no espírito. Por isso que eu não gosto muito, e eu estou falando muito porque eu gosto um pouquinho só, de panfletar. Porque às vezes um panfleto ele pode não ser tão bom assim para um, ele pode ser bom para outro. E às vezes ele pode não ser bom para nada, às vezes ele pode cair numa via pública e sujar. Eu gosto mesmo de evangelizar no oi no oi. Conversando ali. Eu gosto muito de café. Então eu gosto muito de evangelizar ao redor de uma mesa com um cafezinho. Porque um café revela tanta coisa, gente. Às vezes revela até que a pessoa que está contigo não gosta de café. E tu pede um café pensando, esse cara vai adorar tomar um café comigo. E ele pede suco e tu fica murcho assim. Como é que esse cara não gosta de café?
Deus estraga a vida de Abraão. Engraçado, né? Eu lembro quando a gente saiu de Itajaí, Deus estragou. Eu lembro da cena do caminhão saindo assim, aquela cara assim de cachorro que cai da mudança. Vai para uma terra que eu te mostrarei, mas Senhor, lá, naquela terra quente de alemão, ninguém merece Jesus. Mas é assim, né? Sai da tua terra e da tua parentela. Voltando para o tema. Volta para o tema, alma. Ele fez o que Deus mandou. A gente sabe a história. Ele vai, ele faz o que Deus manda, porque ele era um camarada obediente. Importante isso a gente frisar. Não é que ele fez o que Deus mandou porque ele era top, acima da média. Ele fez porque ele já estava acostumado a ouvir uma voz de autoridade. Irmãos e irmãs, como nós precisamos adestrar os nossos ouvidos para reconhecer quando é uma voz de autoridade. Como é desafiador numa igreja como a nossa, onde a gente se relaciona como amigo com praticamente todos. Quando a gente tem uma voz profética para compartilhar, como é difícil a gente saber separar a Rosane da profeta que Deus usa quando ela está ali usada por Deus. Como é difícil a gente saber separar quando chega ali a dona Gilce daquele jeitinho. Pastor, estava falando um negócio. Não é a dona Gilce em si, mas é dentro do chamado que ela tem. Como é difícil separar. O Nelson, imagina para quem trabalha com o Nelson. Sabe por quê? Porque tem um relacionamento de patrão. E aí chega aqui, o cara dá uma palavra, né, pastoral, de está errado, não. Aí aquele conflito. Mas está falando porque me conhece? E se Deus está usando ele para falar contigo? É um grande desafio para nós, não confundirmos as vozes que falam conosco. Se Abraão tivesse confundido, poderia ser tudo diferente do que é hoje. E ele deu ouvidos para a voz certa, na hora certa, e foi para o lugar certo. E ele atravessou, ele saiu daquela região, da onde ele morava, Harã, e ele ele morava numa região egípcia, e foi indo em direção ao sul de Israel. Voltando novamente a falar da geografia de Israel, né? Que é algo muito importante a gente entender. Sempre que a gente fala em sul de Israel, ponha na sua mente que saindo do Egito e entrando em Israel pelo sul, existe no meio um deserto para se atravessar. Chama deserto de Negev. Então, nada que passa por ali é fácil. Querido, preste atenção. Se a gente está aqui nesse lugar, é para aprender alguma coisa. Então, quando Abraão ele resolve largar o pai dele, não é morar fora de casa por uma rebeldia, não aguento mais meu pai, vou embora. Ele já tinha vencido essa fase da rebeldia. Nem tinha. Foi, casou, estava com o pai, estava tudo certo. Estava cuidando do sobrinho, porque o pai tinha morrido, Arã tinha morrido, ficou com Ló. Era tudo uma família. Ele sai, e Deus falou com ele. Alguns pregadores dizem que ele comete um erro de levar o sobrinho junto. Sobrinho mala. Ló gostava de certo de um carro rebaixado, uma sonzeira. Só queria roupa de marca. Chega o momento que eles têm que se separar. Prova que isso é verdade é que Ló escolhe o quê? O lugarzinho top. Lugarzinho bom. Rolava sexta-feira à noite uma festinha. Abraão, maduro, pai de família, responsável, sabia do que Deus tinha falado. Não, eu escolho o lugar pior. Vai tu então para as Campinas. Vai. Né? Todo mundo sabe o que acontece. Mas aonde eu quero chegar ainda não é isso. É que quando esse cara, obediente, serviu ao pai, serviu à esposa, serviu ao irmão que morreu, serviu ao sobrinho, quando esse cara começa a se relacionar com a parte real do chamado dele, porque primeiro ele teve que deixar a terra, segundo ele teve que deixar a parentela,
E o terceiro ponto foi quando ele teve que ir para um lugar que ele não sabia qual era. É mais ou menos assim, né? Hoje, quando a gente fala com alguém, a pessoa vai amadurecendo. Olha, endireita a tua vida, larga as coisas que estás fazendo de errado, te desvincula disso, daquilo. Às vezes é muito parecido com Abraão, né? Sai da saia do teu pai, da tua mãe, sai das barbas do teu pai, que o pai não usa saia, né? Aqui no Brasil não usa. Desvincula, cara, vive tua vida, amadurece, cresce. Aí o camarada se envolve no ministério, começa a frequentar uma reunião, começa a frequentar um grupo caseiro, começa a frequentar, amadurecer, começa a ter vivência um pouco mais com a palavra de Deus. E aí então vem o chamado de Deus, que é para ele ir para um lugar que ele não sabe qual é. Mas então, aplicando na vida de hoje, não pode não se tratar de um lugar geográfico, ou também pode. Mas principalmente no lugar espiritual. Porque é muito fácil de identificar quando você tem um bom crente e quando esse crente tem que passar de um nível que é um nível um pouco mais avançado. Não estou falando em pirâmide de crescimento, esquece isso da tua mente. Estou falando um nível mais avançado, que é uma entrega maior, que é o cara que vem nos cultos, é o cara que vai no grupo caseiro, é o cara que prega, é o cara que é diácono, que ele cuida, ele zela pela igreja, pelo templo, ele participa dos projetos, e chega alguém e fala com ele, Deus está mostrando, cara, que tu vai ser um pastor. E ele simplesmente ele congela, ele se apavora. Deus está mostrando que tu vai liderar um ministério. A pessoa gela e começa a dar aquela baticeira de joelho um no outro. Isso pode soar na tua vida como um lugar onde eu te mostrarei. Sai da tua terra, sai da tua parentela, eu sou o teu sustento, eu sou o teu sustento emocional, sou o teu sustento físico, sou o teu sustento emocional, e o lugar que eu te mostrarei pode ser sim o teu ministério. Pode ser. O ministério que Deus tem na tua vida. Não pense que é fácil. Se assim fosse, todos fariam. E dentro de todos que fazem, muitos não permanecem. Porque ir para o lugar onde eu te mostrarei, como disse Deus para Abraão, é muito mais desafiador do que qualquer ser humano imagina. Porque se você se prepara, você faz uma faculdade, você abre sua empresa, seu escritório, dentro de uma carreira programada desde novinho na sua vida, você não tem as inseguranças todas que tem alguém maduro, que Deus faz assim na vida da pessoa, mexe com a vida dela, tira ela de toda a segurança que ela tinha e traz a pessoa para o ministério. O ministério de Abraão, ele inicia lá na sua vida pregressa, mas ele se executa de verdade quando ele primeiro deixa as duas fases. Sai da tua terra e sai da tua parentela. Então, quando ele se desvincula disso, das culturas daquele lugar, dos costumes daquele lugar, das festas daquele lugar, das memórias daquele lugar, e ele sai e vai indo aonde ele não sabia onde era, então ali ele começa a executar o ministério dele. Dali para frente, todas as coisas começam a mudar para Abraão. Ele erra muito, assim como a gente erra muito. Ele erra muito. Quem não conhece a história, eu vou dar só um detalhe. Ele chega a entregar a esposa dele para um rei. Deus aparece para o rei. Deus diz para o rei, tu vai morrer. Morrer? Vai morrer. Essa mulher que está contigo aí, ela é de outro homem. Existem várias especulações sobre os motivos pelos quais Abraão entregou Sarai. Primeiro que ele entregou porque alguém pediu. Ela foi pedida porque ela era muito bonita. Então saibam vocês, esposos, saibamos nós, esposos, que as nossas esposas, a esposa de cada um, ela é muito bonita aos olhos de alguém. Às vezes a gente não dá o devido valor para a esposa que a gente tem. Verdade? Escute eu.
Escute. Tem gente que quer a tua esposa e tu pensa assim, quem vai querer isso? Tem, verdade. Às vezes a gente fica cego pelo costume de ter ela do lado da gente. Chega aí, dá hora na tua casa e diz, Senhor, eu só estou vendo turvo, tudo turvo, como árvores. Pede para Jesus colocar a mão no teu olho para tu ver a tua esposa linda como ela é. Sabe por quê? Porque lá no mundo, os homens se apaixonam por corpos. Mas quando eles veem as nossas mulheres, elas são muito mais do que corpos. Elas são mulheres de verdade, são lindas por completo. Além de Deus nos dar mulheres bonitas, elas são restauradas por Deus. E quem não quer uma mulher restaurada? Querido, sério. O Rafa, meu filho adotivo, Venturelli, ele diz que eu sou vô do Arthur. O Rafael trabalha com corpos. Rafa, tu restaura corpos, tu reforma, tu faz eles crescer, ficar daquele tamanhão. Mas lá no mundo, lá onde tu trabalhas, tu restaura corpos. Eu sei que tu faz um trabalho diferenciado, porque tu joga umas ideias cristãs na cabeça das pessoas. Mas a maioria dos personal não está nem aí para a alma e para o coração das pessoas. Não, tu tens que usar isso aqui, porque se tu ficar com essa bunda aqui, os caras vão gostar. Se tu ficar com esse peito aqui, os caras vão gostar. Se tu ficar com essa barriga aqui, os caras... As nossas mulheres são lindas. E tem mulher, tem homem que... também tem mulher que quer a tua mulher. No mundo de hoje, a concorrência ficou bem grande. A vantagem é que... Pode ver na Bíblia, tem gente que critica muito a Bíblia porque diz assim, porque os cristãos tem um Deus lá na Bíblia que na hora que o exército vai matar a galera, aparece alguém lá e abre o mar e vocês passam. É muito fácil ser crente desse jeito. Eu digo, que bom. Se é fácil, vem. Vem na minha. É fácil. Tu está com milhões de pessoas e um exército atrás, é bem fácil. José queria abandonar Maria, apareceu quem? Um anjo. O rei ia pegar a mulher de Abraão, a Sarai, apareceu quem? Saulo, a caminho de Damasco, apareceu quem? Pois sempre tem um bendito anjo aparecendo. E quando o rei estava lá, doido para botar a mão naquelas carnes, aparece o bendito, como diz a minha esposa, o Bento, o anjo Bento. Olha que tu vai morrer, devolve. Essa mercadoria não te pertence. Então, graças a Deus, porque a gente tem essa coisa a nosso favor. Mas dentro da fé de Abraão, quando Abraão sai, e ele vai guerrear, e ele vai batalhar, e ele tem a sua primeira vitória, Deus não precisa chegar para ele e pedir a ele que ele faça o quê? Que ele dê o dízimo. Ele procura alguém, ele procura um líder ou um sacerdote, que a Bíblia diz, Melquisedeque. Ele procura e ele entrega o resultado da sua vitória. Não quero falar sobre dízimo agora. Ele segue a vida dele. Ele não pode ter filho. Deus aparece para ele e diz que ele vai ter um filho. A esposa, que foi livre por Deus da mão do rei, escuta Deus falando com Abraão, ela diz, olha, ser livre do rei não é tão grande um milagre quanto Abraão ter filho. Ela deu uma risada, não acreditou muito. Aconteceu uma besteira grande. A incredulidade dela, ou até a dele, eu não gosto aqui de julgar um personagem só. Porque os pastores daqui dessa casa sabem que quando se trata de casal, eu sempre considero que é coparticipação. Sempre. Resumindo, ele faz um filho com Agar,
se chama Ismael. É o líder de toda a descendência dos árabes até hoje, dos muçulmanos que a gente vê. Então essa perseguição de muçulmanos e judeus, muçulmanos e cristãos, não é algo novo, é algo bíblico. São os descendentes de Ismael tentando matar a semente de Isaac. Abraão faz um filho fora do casamento, legitimado pela esposa, mas não legitimado por Deus. Isso é tema para um encontro de casais, né? Às vezes o casal legitima o que Deus não legitima e dá fruto ruim. Guarda essa, Edgar. Quando nasce o filho da promessa, Isaac, Deus pede a ele, diferente do dízimo que Deus não pediu a ele e ele deu. Tudo isso eu estou te contando, queridos, queridas. Porque o início da pregação eu falei aqui o nome dela, sou filho de Abraão. Jesus confrontou muito essa filiação enquanto viveu, olhando o olho no olho dos judeus e falando, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas não fazem o que Abraão fazia. Se fossem filhos de verdade, não me tratariam como me tratam. E hoje nós vivemos numa sociedade que se considera crente, parte dela sabe que quem é crente se considera filho de Abraão, e você confronta, você é filho de Abraão? Sou. E por que não fazes o que Abraão fez? Hoje nós encontramos um monte de crente, mas um monte, que não entrega sequer uma roupa para doação. A coisa mais ridícula que tem, no sentido das entregas. Porque tu já usou, abusou, é uma coisa usada. Tem gente que não dá. Tem gente que não entrega uma doação, não entrega uma oferta, não entrega um dízimo, não entrega um filho, não entrega um casamento, não entrega um pai, não entrega uma mãe como Abraão fez, não entrega uma oferta substancial como Abraão fez, porque ele não entregou aos pés dos apóstolos as suas terras, mas ele entregou para cumprir um chamado de Deus. E eu vejo crente hoje que se ele tem um carrinho de picolé e Deus chama ele, ele diz, não, mas como é que eu vou largar meu carrinho de picolé? Porque o diferente, o curioso, é que não importa o tamanho da tua propriedade, importa é o tamanho que ela tem no teu coração. Tem gente que tem um diploma da faculdade e nem um diploma ele entrega para servir a Deus. Não, Deus o livre, eu gastei 5 anos da minha vida, 100 mil reais para ter esse diploma. Como é que eu vou largar tudo agora e vou servir a Deus? Querido, se Deus está te chamando, entrega. Porque se Deus está te chamando, é porque Ele viu que tu tens condições de seguir o chamado. O teu diploma não é que tu vai rasgar e jogar no lixo. O teu terreno, a tua obra, a tua empresa, ele não vai rasgar e jogar no lixo. Aquilo vai continuar na tua história. Mas ele viu que tu tens know-how, que tu tens autoridade. Não, esse cara é fiel, ele foi à aula, ele cumpriu, ele tem um conhecimento. Eu quero esse conhecimento dele na minha obra. Eu quero essa experiência dele comigo. Queridos, Deus não falou com Abraão. Volto a frisar. Deus não achou Abraão sentado no meio-fio da esquina desocupado. Deus não achou ele na fila de uma agência de emprego porque ele estava sem ter o que fazer, ninguém queria contratar ele. Deus chamou um cara que tinha propriedade, que tinha conhecimento, que tinha know-how de obediência, de subserviência, e Deus disse, é esse o cara que eu quero para seguir o meu chamado e ser pai de multidões. Aí a gente faz igual aquele cara da escolinha do Raimundo, quando Deus nos chama, fulano, ai meu Jesus Cristinho, já me achou aqui de novo, outra vez falar comigo. Não. Se Ele está te chamando para algo, o ano está só começando, e o mundo não vai acabar nesse final de ano. Quem sabe o ano está começando no cristianismo, na fé cristã, para ti agora, quem sabe está começando. Se Ele está te chamando para alguma coisa, não vira as costas para Deus.
Eu posso estar fazendo a pregação mais doida para quem já é crente velho, está ubicado, não, está posicionado no seu chamado. Mas eu sei que tem gente aqui nesse lugar que Deus está chamando e a pessoa está se fazendo de desentendida. Ou as pessoas estão se fazendo de desentendida. Não pode ser que Deus deu uma visão para a Koinonia de expandir os grupos para toda a cidade, por exemplo. Vou usar um exemplo, tá? E nós não temos grupo em vários locais da cidade. Não pode ser que Deus não está falando com gente. Olha, abre tua casa. Abre tua casa para a palavra. Quem sabe aí começa o teu chamado. Abre a tua casa. Eu vou enviar alguém para ensinar, mas pelo menos abre a tua casa. Mas vai acontecer. Só que nós precisamos entender e encarar e dizer, não, tá bom, Senhor, eu vou abrir minha casa, eu abro mão da minha segunda noite, ou da minha terça, ou aqui tem a Sil que quer abrir para sexta-feira, ainda não tem professor, mas vai, lá na região da Sil também já tem um grupo. Eu estou dando o exemplo das casas, né? Mas tem outros exemplos. Tem exemplo, nós temos um projeto aqui que está parado por falta de gente que talvez não queira abrir mão de um momento seu na semana ou no mês, para não encarar um chamado do Senhor. E sinceramente, gente, acaba recaindo muito sobre poucos. Enquanto tem muitos que poderiam fazer. Existem momentos, existem chamados específicos, claro que existe. Ano passado teve o projeto dos idosos, foi uma bênção de Deus. Nós entendemos que era um tempo de segurar, parar. Daqui a pouco abre outra porta, lá vai de novo pregar para os idosos. Eu e lá em casa nós temos orado pelos idosos todos os dias. Quando eu esqueço, os meus filhos lembram, pai, faltou os idosos. O Mateus fala idocos. Faltou os idocos. Vamos orar pelos idocos. Vamos lá. Encerrando. Pessoal do louvor, encerrando. Ser filho de Abraão, ter uma fé cristã, não se resume, anote isso, não se resume a um culto de domingo. Ou de quarta, eu vou refazer a frase, não se resume a um culto na semana. Porque às vezes a pessoa não gosta de vir domingo, mas ama vir na quarta. Então, amém, a gente respeita, vem na quarta. Mas não se resume a isso. Alimentar uma fé em Jesus Cristo jamais poderá ser uma fé passiva. Quando a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, você lembra quando Pedro e João estavam indo ao templo? Lembra disso? A famosa frase que virou versículo, célebre frase. Ouro e prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sabe o que isso significa para nós? O apostolado deles, tirando da passividade uma pessoa que não conseguia adorar. Porque naquele momento, ir ao templo significava adorar. Saia ou saiamos, eu me incluo nessa, que às vezes eu me acho passivo. Saiamos da passividade. Essa semana eu conversava com a Rosiane, com a Rosa, e eu disse para ela, se eu fosse viver para fazer todos os projetos que eu tenho no meu coração, eu teria que viver uns 120 anos. Quando o Edgar falou hoje 120, eu repreendi, porque ninguém vai me suportar com 120. Esse mês eu faço 36, e a Rosiane já disse que eu tenho jeito de 70. Meu Deus, parece um velho de 70. Quando eu tiver 120, eu vou ter quantos então? Pensa na chatice do ser humano. 120. Mas a gente pode dividir. Quem sabe você ainda não está fazendo nada. 60 para cada um e a gente faz os projetos tudo.
crentes, que, como diz o meu amigo Quintane, que eu sinto muita saudade dele, crentes. A expressão saia do banco não quer dizer saia da igreja, mas saia do banco no sentido de fazer as coisas para as quais você foi feito para fazer. Eu acho muito legal quando eu encontro alguém e a pessoa oferece o seu dom. O projeto Ação Global, por exemplo, eu fico maravilhado com aquele projeto. Porque talvez alguém pensava 20 anos atrás, eu só sei cortar cabelo. Ou, eu só sei fazer unha. Ou, eu só sei fazer uma massagem. Mas tudo isso hoje é possível para edificar o reino de Deus, para evangelizar as almas, para dizer para as pessoas, olha, Jesus é muito mais do que um livro. Ele é uma massagem, ele é um carinho, ele é uma palavra, ele é uma comunhão, ele é uma refeição. Vamos nos colocar de pé. No sentido físico e no sentido espiritual. Eu gostaria de orar nessa manhã, porque são tantos projetos que a gente tem como igreja. E quando eu digo a gente, eu sei que você também tem seus projetos. Mas linkando de novo com a palavra do pastor Edgar. Deixa Deus conduzir os teus projetos. Eu também tinha vários projetos. Quem me conhece sabe. Projetos pessoais. Eu ainda luto para deixá-los para trás, porque às vezes eu vou atrás deles. Eles tentam ressurgir para mim. Escutei semana passada de um pregador. As riquezas que Deus dá, ninguém te tira. As riquezas que tu consegues, tu podes perder. E outro dia eu estava fazendo uma análise com a Rosiane, e é verdade. Tudo que Deus nos deu, nós não perdemos e só prosperou. Tudo que eu fui atrás para tentar conseguir, perdi. Porque Deus me chamou para a obra do ministério. Como diz o apóstolo Paulo, uns foram chamados para o ministério. Talvez Deus te dê uma empresa e essa empresa é para te servir no ministério. Talvez tu vai trabalhar lá na empresa e Deus vai te prosperar e tu vai pensar, nossa, estou ficando rico. Aí Deus aparece e diz, não te iluda. Tu tens isso para fazer. Verdade, gente. O que vai ser de nós se todo mundo vier trabalhar no ministério? Pai, eu quero orar nessa manhã. E quero reforçar. Se tu tens, e eu sei que tu tens chamados aqui dentro. Pessoas que têm sido escolhidas por ti para servirem com o seu dom, com aquilo que ama fazer, com aquilo que faz de melhor. Tu tens também aqueles que serão chamados mais radical, aqueles que vão abandonar as suas coisas e vão para missões e vão para o campo. Tu tens aqueles que tu queres trazer para a obra do ministério. Tu tens um lugar para cada um de nós aqui dentro. A palavra de hoje, Pai, nos faz ver que a nossa história, o nosso currículo da vida, ele não é em vão. Tudo que passamos, sofremos, aprendemos, vivemos, tudo isso serve para nos tornar alguém útil no corpo de Cristo. Aquele que foi enganado, que hoje é escaldado, serve Deus com a experiência que sofreu, que viveu. Aquele Deus que foi lesado de outras formas emocionais, aquele que foi tratado de outras formas na sua vida, tudo isso serve. Aquele que teve muito bem e hoje não está tão bem assim, serve para contar aos mais jovens que a gente não sabe o dia de amanhã. Todos nós, Pai, temos uma história e essa história é útil no Teu reino. Eu quero orar nessa manhã
e pedir. Usa a nossa história em prol do teu reino. Assim como tu usaste a história de Abraão em prol de um chamado, em prol de uma nação, em prol de uma fé. Usa a nossa história, Pai. Em nome de Jesus.